Gênesis, capítulo 18, eu lerei do verso 1 ao verso 15, mas a mensagem será sobre o verso 9 ao verso 15. Ao contrário do que aconteceu hoje de manhã eu escolhi deliberadamente contar uma história bíblica que tinha a ver com o Dia das Mães. Agora à noite eu vou falar sobre maternidade outra vez, mas dessa vez foi Deus que colocou esse assunto aqui. Quando eu apresentei para o reverendo James o meu cronograma de exposições, o sermão que eu vou pregar hoje, ele tinha ficado em outro dia. Mas por causa daquelas mexeções que a gente tem que fazer, porque um viaja, o outro fica, um adoece, o outro está bem, precisa colocar um seminarista para pregar, essas coisas todas, e o pastor James foi remodelando a agenda. Então, hoje, no Dia das Mães, eu vou falar sobre a promessa a Sara de que ela seria mãe. Vamos ler a palavra de Deus, Gênesis 18, a partir do verso 1. Apareceu o Senhor a Abrão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Vamos orar. Pai, nós estamos na tua presença, lemos a tua palavra e cremos no seu verdadeiro teor
e na verdade que acabamos de ouvir e lemos com os nossos próprios olhos. Sabemos, Senhor Deus, que para muitos de nós é difícil crer na realização de milagres. É difícil crer que o Senhor promete e cumpre as coisas que promete. É difícil acreditar que a palavra do Senhor de fato faz sentido nesses tempos de tecnologia e de tantas descobertas científicas, muitas das quais são utilizadas para descrer da tua palavra. Mas está escrito aqui diante dos nossos olhos e lemos. Temos aprendido, alguns de nós, desde pequenos, que a palavra do Senhor é verdade e ela se cumpre. Agora queremos pedir ao Senhor que na meditação da palavra dessa noite, o Senhor venha então reaquecer a fé daquele que se desanimou, a fortalecer o ânimo daquele que se cansou e a encher de força, de vigor espiritual aquele que tem se entregue ao cansaço e ao desfalecimento, e trazer de volta para dentro da fé aquele que tem se desviado por dar ouvidos àquilo que não vem da tua boca e nem da tua palavra. Visita-nos nessa noite, mais uma vez nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Meu irmão, minha irmã, como você reagiria se acordasse amanhã de manhã, por exemplo, e de repente percebesse que tem a capacidade de ouvir o pensamento das outras pessoas? Isso mesmo, acordar de manhã, chegar perto da sua mãe e ouvir tudo o que ela está pensando a seu respeito sobre o café, o pão com manteiga, o biscoito, as suas birras e outras coisas mais. Tomar café com a sua esposa e perceber que você está ouvindo tudo o que ela está pensando a respeito de você, se a sua roupa está combinando, se você escovou os dentes ou coisas que tais. Ou seu marido olhando para você, talvez te achando bela já de manhã, talvez achando que está meio despenteada ainda. Como que você reagiria se de repente pudesse ouvir o que as pessoas que você atende no seu trabalho estão pensando na hora que você está atendendo? Ou coisas desse tipo. Saber dos pensamentos da sua irmã, do seu irmão. O que será que o pastor pensa de mim quando ele olha por cima do óculos, depois de me cumprimentar à porta na saída da igreja? Como que você reagiria se você, jovem, por exemplo, ainda solteiro, pudesse escutar o que aquela moça bonitinha da igreja pensa de você, se ela está de olho em você ou é só pensa coisa da sua cabeça mesmo? Ou o inverso disso? Como você reagiria se de repente descobrisse que alguém que não é você pode ouvir, escutar e entender todos os seus pensamentos? O que você pensa dele, o que você pensa dela, o que você pensa de si mesmo a respeito de muitas coisas. Seu pai, por exemplo, sua mãe ou sua irmã ou seu irmão, quem sabe você descobrisse que Deus agraciou o presbítero mais experiente ou um dos pastores da igreja com a capacidade de ouvir e entender tudo o que você pensa sobre a igreja, sobre a fé, sobre muitas coisas que nós ensinamos e discutimos aqui na igreja. Talvez você descobrisse todas essas coisas entendendo o pensamento dos outros. É claro que não é assim. Isso é coisa de filme de Mel Gibson. Isso é coisa de filme de um punhado de coisas que a gente vê na televisão e dos profetas da modernidade. No entanto, apesar dos filmes, dos livros, dos romances, apesar dos roteiros que são escritos a respeito dessa possibilidade, dessa tentativa do homem escutar o outro e antecipar o pensamento do outro, o que nós sabemos, na verdade, é que só Deus tem essa capacidade. Deus é onisciente. Nós dizemos com a boca cheia, quando falamos na escola dominical, sobre os seus atributos e sobre o seu caráter. Deus sabe todas as coisas.
Deus ouve todas as coisas. Deus tem a capacidade de se antecipar a todas as coisas, não somente porque Ele as conhece e as sabe de antemão, mas porque Ele conduz soberanamente todos os acontecimentos e Ele é o Criador de todas as coisas, inclusive de nós mesmos. Ele é o Pai da criação, no sentido de que Ele é o autor da ideia, Ele é o projetista, Ele é um engenheiro por trás das plantas e dos esquemas que fazem tudo funcionar. A Bíblia diz que isso é a onisciência de Deus. Ele sabe todas as coisas e Ele sabe de tudo a respeito de todas as coisas. Algumas vezes Ele nos deixa saber que Ele sabe, e Ele usa esse conhecimento para nos ensinar a crer nele e a não duvidar do que Ele tem falado para nós. O que temos aqui diante dos nossos olhos, esse texto, essa história a respeito de Sara, de Abraão, conforme disse o versículo 1, no momento do maior calor do dia, Sara nem imaginava que ela teria naquele dia um encontro pessoal com Deus e nem imaginava que esse encontro seria extremamente íntimo para ela. Quando nós falamos de encontros tremendos com Deus, nem sempre esses encontros estão relacionados a milagres portentosos, onde tem trovão, onde tem relâmpago, onde tem vento forte, nada disso. Às vezes, os milagres de Deus e a forma como Deus usa para poder chegar bem perto, bem dentro do nosso coração e da nossa alma, para tratar conosco, para nos motivar, para nos encher, para falar com a gente, são os momentos mais corriqueiros e às vezes os menos esperados de todos. Como estar dentro da tenda se protegendo do maior calor do dia. Como estar debaixo de uma árvore, olhando para o chão, quem sabe desenhando alguma coisa ali entre as folhas secas, enquanto o tempo passa e de repente você levanta a cabeça e 3 homens na tua presença, anjos de Deus, dos quais um deles é o próprio Deus em pessoa, porque ele não recusará a adoração dessas pessoas. E ele chega, você levanta os olhos e ele está ali. Então, o texto diz que Deus vem a Abraão acompanhado de mais 2 anjos em forma humana. Seu objetivo é chegar até Sodoma e Gomorra, e os irmãos sabem a história, o que vai acontecer lá é algo muito triste. No entanto, a motivação de Deus de ir a Abraão primeiro é porque ele quer compartilhar com o seu servo o que ele vai fazer. E é exatamente o capítulo 19, o que vem depois deste, que é o texto que diz que Deus trata Abraão não como um servo simplesmente, mas como um amigo, porque ele o escolheu para que andasse nos seus caminhos e resolve antecipar para Abraão o que ele pretende fazer na cidade vizinha, Sodoma e Gomorra, logo mais adiante. Se não gostasse do que visse ali em Sodoma e Gomorra, pois ele iria visitá-la, ele iria destruir as 2 cidades, foi o que ele disse para Abraão. Abraão vai pedir para que Deus não faça isso, e a história é tema para um outro sermão, numa outra oportunidade. No entanto, havia uma promessa de Deus pendente, e já tinha mais de 20 anos que essa promessa estava pendente. Lá em Gênesis 15, Deus já havia dito para Abraão que ele teria um filho. Depois, em Gênesis 17, Deus novamente diz para Abraão que o filho dele, que herdará todas as coisas e todas as promessas, não será Ismael, que foi um arranjo mais mal feito entre Abraão e Sara, envolvendo Agar, a egípcia, que um filho nasceu, era filho de Abraão, mas não era filho de Abraão e Sara. Então, Gênesis 17, um homem com 99 anos de idade, a sua esposa com 89 anos de idade, Deus diz, vocês terão um filho. E alguns dias depois, no maior calor do dia, Deus vem
e diz de novo, olha, agora ele diz quando? Daqui 1 ano. Por essa época, vai ter choro de bebê e fraldas no varal perto da sua tenda. Em Gênesis 17, a Bíblia diz que Abraão riu. Exatamente porque ele riu, Deus disse, olha, porque você riu, o nome dele vai ser Isaque, que significa riso. Agora é a vez de Sara rir. E Deus vai dizer para ela, mais uma vez, que não vale a pena rir das promessas de Deus, porque Deus não tem coisas difíceis para ele resolver. No meio do diálogo de Deus com Abraão, abre-se então um parêntese para uma conversa rápida, meio melindrosa, meio assustadora entre Deus e esses dois anjos com Sara a respeito do que ele promete, e parece que ela não quer crer. Parece que a sua ficha ainda não tinha caído com respeito à fidelidade de Deus para com as suas promessas. Parece que a sua ficha ainda não tinha caído no que diz respeito à seriedade de Deus para com a sua promessa e a sua palavra. E pensando sobre isso, e pensando nas mães aqui presentes, eu gostaria de falar duas verdades a respeito desse texto aqui, que tem a ver de um encontro pessoal de Deus com essa mulher de 90 anos de idade, chamada Sara, para dizer para ela, e depois a história bíblica vai repetir o que aconteceu aqui nessa tenda, de que nada é difícil para Deus. Nada é difícil para Deus. Quando Sara ouve o anjo dizendo para Abraão que ela seria mãe daqui 1 ano, imediatamente ela começa a conversar consigo mesma. Essa atitude de uma pessoa ficar meditando consigo mesma, conversando consigo mesma, é chamado na literatura de solilóquio. Foi Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, que inventou esse termo num livro que ele escreveu sobre o solilóquio da alma. Quando a alma conversa consigo mesmo a respeito dela diante de Deus, a respeito de Deus e as suas coisas. O solilóquio é quando você conversa consigo mesmo, tentando encontrar respostas, tentando encontrar saídas, tentando entender o que está se passando com você e ao seu redor. Então, diante deste solilóquio, dessa conversa da alma de Sara consigo mesma, é preciso entendermos duas coisas. É preciso tomar cuidado com o nosso íntimo frente às promessas de Deus. Quando Deus disse para Abraão, olha, Sara será mãe, você será pai, imediatamente ela olha para o seu corpo, olha para a sua idade, olha para a sua situação de mulher idosa e começa a rir. Ela não ri de dar gargalhadas, ela não sai rindo lá fora com a mão na barriga, porque não aguenta mais ficar rindo lá dentro, como muitas vezes a gente acontece conosco quando estamos assistindo uma comédia na televisão, por exemplo. Ou quando você está diante do seu Facebook vendo aqueles videozinhos engraçados de bebês que não param de rir, você ri junto, até cansar. Não, ela ri consigo mesma. Lá dentro da alma, lá no seu coração, nos seus lugares mais profundos. O texto diz, no versículo 12, que ela ri de si mesma. Ela ri dela como mulher idosa. Como que uma mulher idosa como eu, de 90 anos, vai ser mãe? Como isso é possível? Como eu terei prazer na velhice? E ela ri de si mesma, como Abraão havia rido de si mesmo lá em Gênesis 17, versículo 17. E os dois riram, porque os dois, se olhassem no espelho, eles viriam rugas, cabelos brancos, quem sabe uma calvície. E ela ri, porque não tem outra coisa a fazer. Ela não chora,
ela não fica zangada, ela ri de si mesma. Porque para ela é impossível uma mulher de 90 anos de idade ficar grávida e com saúde ter um filho. Ainda hoje, com toda a tecnologia que o mundo tem, ter um filho acima dos 50 anos de idade é um risco muito grande. Apesar de toda a assistência da medicina moderna e tecnologicamente bem assistida. Quando Deus quer dispor de nós, Ele não nos pergunta quantos anos você tem. Ele não pergunta se você tem disposição para fazer, se o seu corpo não está cansado, ou se você se sente saudável para fazer ou para viver as experiências que Ele vai te colocar adiante. Ele simplesmente vem e diz: vai acontecer. Como Ele fez, e Ele faz, e Ele fará várias vezes. Ele anuncia o que Ele vai fazer, dando-nos a possibilidade de perseverarmos na fé e permanecermos. O maior empecilho para nós servirmos a Deus não são os outros, e as suas críticas, e os seus comentários, e as suas risadas, e os seus olhares e as suas olhadas. O maior risco, o maior empecilho para nós servirmos a Deus somos nós mesmos e como nos vemos na sua presença. Basta olhar para a história de Israel e ver que todas as vezes que Deus diz: vocês vão ganhar, vocês serão campeões, eu estou com vocês, eles olhavam para si mesmos e diziam: não damos conta. Quando Josué liderou aquele grupo que foi até a Palestina para espionar a terra, um líder de cada uma das tribos, e eles voltaram, somente Josué e Calebe permaneceram firmes na promessa. Todos os outros disseram: nós nos víamos como gafanhotos diante deles. Calebe dizia: eles estão sem sombra. Mas era só Calebe que dizia isso. Estar sem sombra é estar sem proteção. Mas os outros líderes, homens maduros, homens experientes, olhavam para si mesmos diante daquelas fortalezas e diziam: somos gafanhotos, vamos ser esmagados por eles. Não, Deus não nos pergunta como nós olhamos para nós mesmos e como nós vemos. Quando ele chega para Gideão e chama Gideão para liderar um grupo de 300 pessoas para derrotar um exército de 10 mil, Gideão diz: eu sou pobre, eu não tenho dinheiro, não dou conta. E Deus diz: vai nessa força, vai na sua pobreza, vai na sua insignificância, eu estou com você. O nosso maior empecilho para crermos na palavra de Deus não são os outros, somos nós mesmos. Alguns choram, alguns se enraivecem, outros murmuram, mas outros, como Sara, riem de si mesmos. Lá dentro, lá onde não se pode medir as feições, nem as intenções, porque o único que conhece o que acontece lá dentro, na profundidade da alma, é o próprio Deus. É o que nós pensamos a nosso respeito, que muitas vezes nos leva a não crermos na palavra de Deus. Dizemos conosco mesmo: não posso, não consigo, não tenho mais idade, e assim zombamos da graça de Deus a nosso favor. Sara riu de si mesma. E o texto diz, lá no versículo 12 ainda, que ela riu de si mesma lá no íntimo, lá dentro. O texto diz que ela riu de si mesma no seu íntimo, no mais profundo do seu íntimo, ela conversou consigo mesma e se convenceu que não dava, que tinha algum equívoco em tudo aquilo. Como pode, e o seu raciocínio é lógico e é aceitável para nós, como pode uma pessoa idosa, uma pessoa de 90 anos de idade, depois de ter passado pela menopausa, ter um filho? Bom demais para ser verdade. É piada
de televisão. E lembremos-nos de que Sara nunca tinha tido um único filho sequer antes. Porque Ismael, que era filho de Abraão, não era seu filho. Isso nos leva a entender que é no íntimo que cremos, mas também é no íntimo que nós duvidamos de Deus. A dúvida, ela pode esconder a falta de fé. Olha o versículo 12 e o versículo 13 que nós acabamos de ler. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? O próprio Deus acode ali, e como ele estava conversando com Abraão, e Sara está lá dentro, ouvindo de trás da porta, costume de algumas pessoas, especialmente mulheres. Deus fala: olha, o que está acontecendo com a sua esposa lá dentro? Como que ela pode duvidar do que Deus está prometendo para ela e para você? A dúvida, ela pode sim esconder a falta de fé. Deus pergunta por que ela estava rindo, e Deus pergunta por que ela está rindo de si mesma, uma vez que a promessa era de Deus, não dependia dela. Ela disse consigo mesma: terei ainda prazer, o prazer de acalentar o filho, o prazer de poder amamentar um filho sendo velha. E Deus, mais do que claramente, diz para Abraão e para ela: vai, e vai ser daqui a 1 ano. Porque ela receou, ela perdeu de vista a verdade da promessa de Deus. A aliança com Deus, da qual Isaac seria o herdeiro, o legítimo herdeiro, implicava em mais do que simplesmente ter prazer nas relações sexuais ou na maternidade. Implicava em crer na promessa e no poder de Deus que age a nosso favor. Não é só uma questão de ter prazer sexual, não é só questão de ter o prazer de poder usufruir e dar o fruto da maternidade, é uma questão de perseverar na promessa feita por Deus. Deus prometeu já faz mais de 20 anos, mas ele não cumpriu. E nós queremos fazer Deus imediatista como nós. Nós queremos que a igreja cresça rapidamente, mas temos muita dificuldade de perseverar no caminho. Nós queremos que tudo aconteça de pronto para nós, mas temos dificuldade de economizar para poder comprar. Deus não é assim. Deus não é imediatista. Deus cumpre o seu cronograma. Mas quando Sara percebe que Deus sabe o que está acontecendo no seu íntimo, ela então mente. O que ela sentiu sozinha lá no fundo da sua alma, ela escondeu numa palavra que não tinha nada a ver por causa da afirmação do anjo. Verso 15. Observe. No verso 14, Deus pergunta: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Olha a reação de Sara. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Nós temos dificuldade de crer na palavra de Deus e temos mais dificuldade ainda de crer que Ele sabe que nós não cremos. Nós temos dificuldade de perseverar na palavra de Deus e temos mais dificuldade de saber que Ele sabe que não damos conta. Mas Ele sabe que não damos conta. É por isso que Ele é o Deus bom, com o qual nos apegamos quando tudo fica difícil. Porque Ele sabe. Mas Ele sabe
e não fecha os olhos, não tampa os ouvidos, não se esconde de nós. Ele sabe e ouve as nossas orações. Ele sabe e participa do nosso sofrimento. Ele sabe e conversa com a gente. Ele vem ao nosso encontro. Sara ficou com medo de que de repente acontecesse alguma retaliação para com ela e disse: não é verdade o que esse homem está falando. Ele está mentindo, mas quem estava mentindo era ela. Todos nós sabemos que para Deus não há impossível. Essa é apenas a primeira vez que isso é declarado na Bíblia, mas também não será a última. É interessante observar que aqui no texto é a primeira vez nas Escrituras em que Deus diz: não há impossíveis para Deus. Daqui para frente, essa expressão vai aparecer outras vezes. Ela vai aparecer na oração de Ana, quando Deus disse, e quando ela percebeu que Deus lhe daria um filho, que foi Samuel. E depois, essa frase vai aparecer de novo no Cântico de Maria, logo depois que o anjo lhe diz que ela será mãe, sendo virgem. Parece para mim que tanto Maria, lá no Novo Testamento, quanto Ana, no meio do Antigo Testamento, se lembraram da história de Sara e a promessa do filho que era para nascer, mas ela estava com medo e riu de si mesma. Lembre-se de que todo o diálogo de Sara, na verdade, é um solilóquio. Ela pensou consigo mesma lá no fundo da sua alma. Mas Deus estava lá. Como Ele está, meus irmãos, todas as vezes, quando entristecidos ficamos no quarto, chorando, pensando e enchendo de minhoca a nossa cabeça por causa dos nossos problemas. Como Ele está todas as vezes que nós choramos por causa dos outros, do que eles nos fizeram ou do que eles deixaram de fazer. Deus está lá. Ele não só ouve o que a gente fala, às vezes enraivecido, gritando sozinho no nosso quarto, ou no nosso banheiro, ou lá na fazenda. Mas Ele também ouve os gritos da alma, que não transmitem nenhum som, que não assusta ninguém que está perto, mas que arrebenta com o nosso interior, que causa as nossas úlceras, que ativa as nossas gastrites, que faz com que a nossa pressão fique amalucada, sem nenhuma palavra. A semana passada, minha filha completou 1 ano de casada. Na véspera do seu casamento, atendendo a pedidos, eu fui ao dentista para poder ficar mais bonito na hora do negócio lá. Mas eu estava com dor de cabeça. Até então eu achava que estava tudo bem, que eu estava levando na maior tranquilidade o casamento da minha caçulinha, que a gente preparou com tanto carinho, que foi uma bênção. Mas eu estava lá no dentista, eu disse: olha, eu estou com um pouco de dor de cabeça, nesse tratamento você vai precisar, vai ter que aplicar alguma anestesia, será que tem algum problema? Vamos medir sua pressão, né, pastor? 17/11. Pastor, eu não vou mexer na sua boca, não. O senhor vai sair daqui e pode ir para o primeiro pronto-socorro que o senhor encontrar no caminho da sua casa, que o senhor não está bem, não. Eu achava que eu estava ótimo. Eu achava que eu estava tranquilo, que ia ser uma barbada. Na véspera do casamento da minha filha, na hora do ensaio lá na igreja, eles estão lá na igreja ensaiando e eu deitado numa cama lá no hospital para a minha pressão voltar para o normal. Às vezes a gente acha, porque a gente não fala nada, que também não está acontecendo nada. Mas está. E Deus sabe. E Deus está perto. E Deus não está longe. As coisas que nós falamos no secreto, muitas coisas que nos angustiam, que tem a ver com aquilo que nós achamos que perdemos porque não pode mais. Deus sabe. E Deus não está preocupado com o tempo e coisas que tais, porque Ele é o dono de todas essas coisas. Então,
Nada do que ela disse, ela tinha dito a ouvir, para ouvidos escutarem. Mas Deus escuta o que nós dizemos lá nos recônditos escondidos da nossa alma. O que nós choramos, o que nós falamos, o que nós gritamos para nós mesmos. O que nós dizemos para a escuridão nas noites de solidão. O que nós cantamos para o sol no nascer da manhã. O que nós cantamos baixinho lá debaixo do chuveiro, quando ninguém está olhando, cheios de pensamentos, às vezes puros, muitas vezes impuros no coração. Pensamos que se não dissermos em público, ninguém vai ficar sabendo, mas Deus sabe. Ele sabe como vemos a nós mesmos e como o nosso coração mente para nos enganar a respeito dos nossos próprios pensamentos e das nossas próprias intenções secretas. Meu irmão, minha irmã, guarde isso no seu coração. Deus escuta tudo. Deus sabe de tudo. Não tem nada que ele não saiba. Não tem nada que o surpreenda. Não tem nada que o deixe com saia justa. Não tem nada que lhe passa a perna e o engana. Nós precisamos entender que as maiores batalhas da nossa vida, elas se travam no nosso íntimo. Segundo lugar, dar ouvidos à promessa de Deus é dar ouvidos à verdade que não falha. Deus chega a Abraão e disse para ele: olha, eu te fiz uma promessa há 17 anos atrás, né? Vou cumprir ano que vem. Abraão já tinha rido há 17 anos atrás. Agora Sara ri. Se 17 anos atrás já era motivo de riso, agora então, estou 17 anos mais velho. Mas Deus diz, daqui um ano, a promessa vai se cumprir. As promessas de Deus têm prazo determinado e são fixados por Ele para se cumprir. Suas promessas, elas são mensuráveis pela nossa fé, porque Deus é o dono da saúde, Deus é o dono da vida. O tempo pode passar e nós podemos ficar nervosos, impacientes com isso, diante dos acontecimentos, mas o tempo pertence a Deus, e se Ele diz que é daqui um ano acontece. Um dos momentos mais tensos da narrativa da permanência de Israel no deserto por 40 anos, é quando tem aquele episódio da serpente de bronze narrado em Números 21. Poucos de nós vamos lembrar, mas aquele episódio aconteceu quando faltava 2 meses para o castigo dos 40 anos acabar. Faltava 2 meses. O povo de Israel está acampado nas campinas de Moabe, de frente para o Rio Jordão, do outro lado Jericó. Aí Deus chega para Moisés e diz: volta para o deserto. Falta 2 meses para acabar o castigo e Deus manda a gente ir para o deserto de novo. Aí o texto diz: ao voltarem-se para o deserto, o povo foi ficando impaciente pelo caminho e blasfemou o nome de Deus. Falaram mal de Deus. E aí Deus mandou cobra. Por que a gente sempre usa a cobra como o modelo de gente que fala demais? Aquela pessoa é uma cobra. É lá do deserto. Então Deus deixa bem claro para eles que não é porque falta 2 meses que Ele vai diminuir o castigo. 2 meses são 60 dias. Daqui 60 dias vocês saem do castigo. Israel aprendeu. Porque tão logo eles pecaram e Deus mandou o castigo, é a primeira vez nas 7 queixas que Israel faz pelo deserto, que o povo vem e confessa o pecado voluntariamente para Moisés. Todas as outras vezes só confessaram depois de Moisés ter que fazer um monte de coisa. Mas no caso da serpente, não. Tão logo as serpentes vieram, o povo foi a Moisés e disse: olha, nós pecamos. Aí Deus diz: levanta a serpente de bronze.
E Jesus vai usar essa experiência para dizer que do mesmo modo como a serpente foi levantada no deserto para que o povo depositasse a fé naquilo que Deus providenciou, ele estava levantando Cristo na cruz para que nós depositássemos a nossa fé naquele que Deus providenciou. A fé tem que ser depositada na promessa de Deus, naquilo que Deus providencia para nós. O tempo está chegando. Então Deus diz, daqui a um ano, quando Sara duvida, quando Abraão duvida, a resposta de Deus é, acaso há algo demasiadamente difícil para Deus? Vamos lembrar alguns episódios bíblicos. Deus manda Noé construir uma arca. Ele tinha 500 anos quando Deus mandou ele construir a arca. 2 Pedro diz que ele gastou 100 anos para construir aquela arca. 100 anos construindo a arca. 2 Pedro diz que todos os dias em que Noé estava construindo a arca, passava pessoas lá e perguntavam, o que é isso que você está fazendo? Vai chover. Deus diz que vai mandar um dilúvio, que ele vai condenar o pecado. As pessoas riam de Noé, falavam mal de Noé. Primeiro, porque a Bíblia diz que nunca tinha chovido antes. Então, 100 anos, Noé termina a arca e a chuva veio do jeito que Deus falou. Abraão foi pai aos 100 anos e a sua esposa aos 90. Moisés foi chamado por Deus para ir lá libertar um povo, mais ou menos 3 milhões de pessoas, com 80 anos de idade. Josué conduz a vitória do povo de Israel na entrada de Canaã com 85. E Caleb do lado dele com 80. E aí vai. A palavra de Deus diz que Ana, que era uma mulher estéril, foi mãe de Samuel. E Maria, que era uma menina de no máximo 16 anos de idade, virgem, vai ser mãe sem ter relação sexual com nenhum homem. E o que dela vai nascer é o Filho do Deus Altíssimo, o texto que lemos hoje de manhã. Deus diz para um velhinho que morava em Jerusalém, o nome dele era Simeão, Deus diz para ele, olha, você não morrerá até que você veja o Messias. Já pensou isso? E aí, Jesus aparece lá no templo e ele está lá. E ele pega aquele menino no colo e diz, despede em paz, Senhor, porque eu já vi a tua salvação. E assim vai. Não importa quando, quem e como será. O que importa é que as promessas de Deus nunca caem por terra. Por que que nós esperamos a segunda vinda de Jesus Cristo? Porque o Antigo Testamento prometeu a primeira, e ela aconteceu. Então, é um raciocínio lógico. Se o Antigo Testamento prometeu a primeira vinda e ela aconteceu, o Novo Testamento está prometendo a segunda e ela acontecerá, porque Deus prometeu. E nós o aguardamos em fé. Quando Sara nega o que ela tinha rido diante do que Deus acabou de falar, nós precisamos aprender que diante de Deus não se pode torcer a verdade. Quando ela diz assim, eu não ri, a resposta do anjo de Deus é curta e simples. Não é verdade. É certo que você riu. E o texto, que a gente esperava ter pelo menos mais um versículo para ajudar a Sara, acaba aí. Não minta. Não tente esconder coisas de Deus. Não adianta. Não funciona. Principalmente quando o que Ele está prometendo é para o nosso bem. E eu quero então lembrar os irmãos que os fatos da graça de Deus, eles não podem ser interpretados por uma mente incrédula, mas somente por Deus mesmo. Deus conhece as nossas dúvidas, Deus lida com elas todo santo dia. Ele conhece a natureza humana, ele não aceita que a sua verdade seja torcida em favor da comodidade da mentira.
ainda que seja pequenininha assim, ainda que seja a respeito de sentimentos não revelados da alma. Deus não aceita essas coisas, porque Ele não quer nos escravizar, Ele não quer abusar de nós, Ele quer nos abençoar e nos fazer participantes dos seus projetos eternos. Então eu quero concluir dizendo duas coisas mais para os irmãos. Primeira delas, devemos zelar pelos nossos pensamentos, porque eles são o combustível das nossas ações. Nós fazemos ou deixamos de fazer de acordo com aquilo que nós pensamos a respeito do desafio. Se nós achamos que o desafio não cabe, nós desistimos e construímos castelos de areia para poder justificar a nossa incredulidade. Mas se nós cremos, essa fé passa a queimar no nosso coração e nos impulsionar para a frente como um navio com todas as velas abertas num dia de bom vento. Lembre-se disso. O que você pensa a respeito dessa igreja determina como você será um membro atuante ou não atuante dela. O que você pensa a respeito das promessas de Deus para a sua vida determinará como você reagirá a cada uma delas. E por último, devemos crer nas palavras de Deus, porque elas são de fato verdade e são elas mesmas que alimentam a nossa fé. Quando duvidarmos, quando nosso coração ficar receoso, quando a nossa alma começar a rir de si mesma, quem vai nos socorrer não será o Chapolin Colorado e seu martelo de brinquedo. É a palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado no deserto e ele esteve só diante do demônio, a Bíblia diz que ele fez uso de um instrumento que Deus colocou ao seu dispor, a Bíblia Sagrada. Nas 3 tentações de Satanás, Jesus rebateu cada uma delas com a palavra de Deus. E ele usou só um livro da Bíblia, Deuteronômio. Quando o medo, o receio, a dúvida, querer tomar posse da sua alma e querer conversar consigo mesmo, te convencendo de que não vai dar, de que não dá certo, lembre-se, acaso há impossíveis para Deus? Acaso há algo demasiadamente difícil para aquele que é o Senhor de todos nós? Eu termino com uma frase de John Wesley, diz que é de John Wesley. Sonhe grandes sonhos para Deus. Faça grandes planos para Deus. Porque Ele é o dono de todas as coisas. Vamos orar? Deus amado, Pai querido, aplica no coração de cada irmão e de cada irmã a palavra do Senhor, para fortalecer, para rejuvenescer a alma, para tirar toda dúvida, para acabar com qualquer receio, para não permitir que nós venhamos a rir das promessas do Senhor. Enche-nos com este Espírito presente e consolador. Enche-nos com esse Espírito que é desafiador. E coloca-nos de pé diante dos desafios que estão perante os nossos olhos, seja o da maternidade, seja qualquer outro desafio. Eu intercedo nesse momento, Senhor Deus, por cada mãe aqui presente, que o Senhor mostre para cada uma delas que o Senhor valoriza o seu esforço, a sua consagração e a sua dedicação aos filhos que o Senhor mesmo trouxe ao mundo por meio dos seus ventres. Dá-lhes a segurança de que estamos nas tuas mãos e que, estando nas tuas mãos, estamos no lugar mais seguro da terra. E dá paz a cada uma delas com respeito aos seus temores, aos seus medos e às suas tristezas. Motivando-a, Senhor Deus, com a alegria da tua promessa que é fiel.
Abençoa cada irmão, cada irmã que tem lutado, Senhor Deus, com desafios que acha ser maior do que si mesmo. Dá-lhe, Senhor Deus, a revelação da tua vontade com respeito a essas coisas. Usa a lembrança e a memória da tua palavra para que o seu coração e a sua alma seja alimentado pela fé e não pelo derrotismo, pela tristeza e pela desistência. Mas engrandeça e enobreça o seu coração com a tua promessa. Dá vigor à tua igreja, Senhor Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.